estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Irmão, o que eu quero te dizer com essa palavra? Que Deus é contigo, irmão. Eu não sei qual luta que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem enfrentado nessa semana, mas eu quero te dizer que Deus é contigo nessa batalha, irmão. Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo na tua família. Amém? Essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo e poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro e exalto e glorifico o teu nome, Senhor. Te agradeço por esse lindo momento de estar aqui diante do teu altar, Senhor, diante da tua face, Senhor, para te adorar, te glorificar, dizer que tu és santo, Senhor. Pai, a tua palavra diz em Isaías 43 que o Senhor é conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um nesta noite aqui, Senhor. Pai, eu pedi que o Senhor abra a janela do céu sobre esse lugar, Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Como ministério de louvor em tuas mãos, Senhor. Manifeste o teu poder, os teus sinais, Senhor. Abra a janela
creia nisso.
Você ficaria aqui feliz, irmãos? Eu subiria feliz com ele se ele voltasse hoje. Graças a Deus. Pode se sentar. Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Bom estarmos na casa de Deus, bom estarmos aqui para podermos louvarmos e engrandecer o nome dele. Deus está nesse lugar, irmãos? Nós também estamos felizes com o regresso do nosso apóstolo, está voltando hoje, não é de férias não, ele estava nas Bahamas, no México, nas Maldivas não, irmãos. Ele estava só buscando a Deus, se consagrando, está aqui de volta, cheio de unção, cheio de Deus, para poder transmitir para nós. Quem está feliz com a volta do nosso apóstolo diz amém? Não dei nada para ninguém não, isso é espontâneo mesmo, tá? Vamos ofertar a casa de Deus, irmãos? Malaquias 3:10. Esse é um texto que deixa muito claro o que é o dízimo do Senhor, qual é a função do dízimo. Tanto aquele que chega na igreja hoje, que já está há mais tempo, que acha que esqueceu, é sempre bom a gente ler essa passagem para poder trazer a memória. Antes eu quero agradecer aos irmãos pela contribuição, pela disponibilidade dos irmãos em ofertar no domingo passado. Conseguimos dar entrada na laje, já foi comprada a laje. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Mais uma vitória, mais uma conquista nossa. Nós não temos dúvida que a igreja, que a obra do Senhor é construída com a força do seu povo. É isso que eu tenho falado aqui, que nós que construímos, o Senhor tem nos abençoado através da nossa fidelidade. Nós devemos cuidar que as coisas começam a tomar forma. Então, não só a laje, mas quem está no grupo lá viu o telhado. Eu estava conversando com o pastor Fábio, foi menos de um mês que tudo aquilo aconteceu. Então, irmãos, é um milagre, é uma bênção de Deus, é o favor de Deus, é algo que a gente não tem como explicar se não for a mão de Deus abençoando aquelas obras, se não for a mão de Deus abençoando as nossas vidas. Então nós agradecemos a Deus pela generosidade, pela fidelidade dos irmãos em contribuir. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que a gente devolve o dízimo? Para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é esse? É uma cesta básica, uma luz dissipada, o ar-condicionado, a cadeira, são as obras do sítio, tudo isso. E provai-me nisso. Esse é o único texto que a gente vê que o Senhor permite que a gente possa fazer prova dele. Diz o Senhor dos Exércitos, ele diz assim: se eu não vos abrir as janelas dos céus, tem um que passando lá na janela, não abre a porta também, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Às vezes nós queremos uma bênção, mas aquele que devolve o dízimo, irmão, aquele que é fiel a Deus, é bênção sem medida, é uma torneira que jorra sem parar. Então, existem benefícios, existem coisas maravilhosas que a gente desfruta quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, trazemos o dízimo. Esse é o momento de você trazer o dízimo do Senhor, parte daquilo que Deus tem confiado a você. Dízimo é o quê? 10% daquilo que Deus tem te confiado. E a oferta é algo voluntário, é algo que propôs no seu coração. Não, eu vou contribuir. Nos domingos passados, a palavra ainda está no meu coração dos 5 pães, 2 peixinhos que Deus multiplicou. E eu quero nessa oração também fazer como eu fiz no domingo passado, dar graças, crendo que a partir das graças que nós damos, da maneira que nós agradecemos, o Senhor começa a multiplicar. Amém? Fique de pé, por gentileza. Você que trouxe a oferta,
você deposite na salva que será passada. Você que trouxe o dízimo do Senho na semana passada, estou vendo aqui gente com envelope que não pôde trazer na semana passada, e trouxe vai trazer essa semana, também traga aqui para depositar aqui. Então, as ofertas são depositadas na salva, os irmãos vão passar, e o dízimo do Senhor você vem aqui à frente para os pastores poderem orar. Senhor, assim como Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, Ele tomou o pão e deu graças, e eu quero te agradecer já, ó Pai, pelo ato voluntário do teu povo de te ofertar, e pela fidelidade do teu povo em devolver o dízimo do Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor faça aumentar, e que os teus filhos possam fazer prova de ti e experimentar uma bênção tal, sem medida, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Devolve 10%, parte daquilo que o Senhor prospere, multiplique, que ele não tenha falta de nada, Senhor, que haja bênção sobre a vida dele, que ele possa ter prova de ti, em nome de Jesus. Amém. Pai, ele é teu filho, ele permanece fiel a ti, todas as semanas, ele devolvendo parte daquilo que o Senhor tem confiado a ele. Honra ele, Senhor, que vai desta palavra que nós ministramos aqui, que ele possa fazer prova de ti, experimentar uma bênção final, sem medida, ó Pai, sobre a vida dele, que ele possa poder adquirir 60 e assim vezes mais daquilo que ele tem ofertado, daquilo que ele tem devolvido, ser com ele, com a família dele, com os filhos dele, com a esposa dele, com a empresa que o Senhor tem confiado a ele, abençoe as mãos dele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que teus filhos permanecem fiéis a ti, sendo participantes da tua obra, Senhor, que eles sejam generosos, com alegria, com voluntariedade, Senhor, com verdade, tem vivido a Deus da fidelidade para contigo, ó Pai. Senhor, cumprindo as necessidades deles, que eles não tenham falta de nada, Senhor, que nunca precisem necessitar, mas que eles podem prestar a muito, Senhor, esta é a tua palavra, proteja, Senhor, essa tua palavra, esse Senhor, Senhor, que nem falta da vida deles, eu sei que você Glória a Deus. Nesse momento nós vamos fazer a apresentação do Joaquim. Gostaria de convidar o Joaquim com os pais, com os parentes que venham até aqui. Podem subir aqui. Vai, já nos conhecemos, né? Tudo bem? Voltando aqui, né? O Joaquim é sobrinho do Diego, ele é irmão da gente. Escolheu o deles de apresentar ao Senhor. E a gente não tem o costume de batizar crianças, porque batismo quer dizer arrependimento de pecado. E uma criança não tem pecados, né?
Até porque Jesus disse que para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. E a gente faz assim como Jesus, fizeram com Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, é por isso que nós apresentamos, e nós entendemos que filhos são bênção, são herança do Senhor que são nos dados. Então, nós apresentamos ao Senhor e Deus abençoe. Então, vamos orar pelo Joaquim. Você puder estender as suas mãos para cá. Deus foi bom para comigo, irmãos, que eu tenho dificuldade com a criancinha pequena, né? Já deu para mim grande para eu poder apresentar. Beleza, né? Fácil de pegar, irmãos. Então, você quer só mão para cá, irmãos, que a gente, numa atitude como se fosse o seu filho, que você libere bênção sobre a vida dele, que o Senhor o guarde e o proteja. Senhor Jesus, Deus bendito e poderoso, nesse momento nós apresentamos a vida do Joaquim a Ti, Senhor. Ele nasceu com um propósito, ele nasceu com um desígnio, ó Pai, muito mais do que o sonho dos pais dele, mas o Senhor nasceu, o Senhor já escreveu a história dele, e nós aqui estamos apenas apresentando ele a Ti. Entendemos, ó Pai, que ele é seu, que ele pertence a Ti, e nós estamos aqui suplicando, Senhor, Tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor guarde a identidade dele, que o Senhor guarde a sexualidade dele, que o Senhor guarde o destino dele, Senhor, que tudo aquilo que ele sonhar, que tudo aquilo que ele planejar sonhar, ó Pai, o Senhor o abençoe. E nós também te pedimos pela vida dos pais, Senhor, que o Senhor instrua os pais, que eles possam criar o Joaquim na Tua presença, Senhor, diante de Ti, como a Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie da Tua presença e do Teu caminho, Senhor. Assim nós apresentamos Joaquim a Ti, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós tínhamos dúvida. Você é uma bênção. Vai ter foto? Não, vem cá, Diane. Você está aqui, Diane. Agora, Senhor. Oi? Tirar foto agora, mas já tem um sorriso, né? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, irmãos. Isaías capítulo 6, à medida que você for achando e você se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Isaías 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam.
e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos e precisamos ouvir. Pai, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que eu seja a resposta para essas pessoas aqui, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com o povo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Esse texto de Isaías é um texto muito conhecido. Já ouvi diversas mensagens sobre esse texto, mas eu nunca tinha pregado sobre esse texto. Esse texto é um texto muito usado para falar de missões e fala sobre o chamado, sobre tantas outras coisas, mas durante essa semana o Senhor me falou nesse texto sobre a soberania de Deus. É sobre o que eu quero falar com você essa noite, sobre a soberania, sobre o controle, sobre o governo de Deus. Quero dizer para você desde já que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus não é pego de surpresa, nada surpreende a Deus. Deus tem o controle de tudo. As coisas podem fugir do nosso controle, mas elas estão rigorosamente no controle de Deus. Soberania de Deus. A soberania é um termo que a Bíblia usa para descrever o controle, a gestão de que Deus tem no universo. E Ele preserva e governa cada elemento. Tudo que existe na terra hoje, irmãos, é governado e controlado por Deus, o Criador. E Deus está continuamente envolvido. Olha que coisa interessante. Deus está continuamente, todos os dias, envolvido com toda a sua criação, direcionando-a para que cumpra o propósito eterno. Então, tudo que Deus fez foi com um propósito. Tudo que Deus fez foi com um direcionamento. Tudo que Deus fez com uma intenção. Nada, por isso que nós dizemos, nada é por acaso. Tudo tem um propósito estabelecido por Deus. Então, isso é a soberania de Deus. É Deus controlando, é Deus direcionando para que tudo cumpra, para que tudo conclua aquilo que Ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. Só que nós, seres humanos, temos uma tendência, podemos dizer assim, estamos voltados a querer nos apossar do que não é nosso, de tomar aquilo que não é nosso. Então nós, seres humanos, gostamos de ter o controle, gostamos de ter o domínio, se não de tudo, de quase tudo. Mas é importante lembrar que Deus limitou o nosso domínio. Se a gente entender que nós somos seres limitados, que Deus nos deu domínio, mas só exatamente sobre certas coisas, nós vamos diminuir o nosso sofrimento. Eu quero mostrar para você sobre o que eu e você temos o domínio. Vamos ver Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Então nós gostamos de ter o domínio, essa é a verdade. Mas só que Deus nos deixou algo para nós dominarmos. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. O que Deus deixou para que a gente dominasse? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
gente quer controlar o tempo. Ah, Senhor, amanhã não pode chover. Não, amanhã não pode chover, porque amanhã tem que sair cedo para trabalhar. Não, amanhã não pode fazer muito calor. Ah, porque eu não aguento o calor. Mas a gente quer ter controles de todas as coisas. Não, Senhor, se for chover, deixa eu chegar no trabalho primeiro. Não faz muito calor não, porque eu não resisto ao calor. Isso é só um exemplo daquilo que nós queremos controlar, que está além do nosso alcance de controlar. O controle recebido, ele traz uma calma para nós. Quando você tem um controle de algo, isso traz calma para você. Isso traz tranquilidade para você. Mas só que a falta de controle, ela produz medo, produz desconfiança. E a partir desse sentimento vão surgindo outros, a partir da falta de controle que surge o medo, do medo vem a ansiedade, e assim vão se desencadeando outros sentimentos que você não deveria ter. Porque você quer ter o controle, você quer governar aquilo que não foi feito para você governar. E estudando e pesquisando, irmão, uma demonstração de que algo que nos causa um desconforto muito grande é o engarrafamento. No engarrafamento, quem dirige já é o suficiente para você perder o controle. Você está tranquilo, você está andando numa estrada e você vai indo, daqui a pouco você vê, já começa a parar e você já começa a pensar: ah, meu Deus, esse engarrafamento logo agora. Ai, porque tinha que ser agora, tinha que chegar a tal hora, eu tenho um compromisso, eu tinha que chegar lá. Aí você começa: o que aconteceu lá? Será que foi um acidente? Será que foi a obra? Será que é isso, que é aquilo? Você começa a querer ter um controle acima das coisas. E estudos de uma pesquisa alemã, pasmem, irmãos, fiquem assustados como eu fiquei. Uma pessoa no engarrafamento aumenta o nível dela ter um ataque cardíaco 3 vezes, porque ela fica descontrolada, porque ela perde o controle, porque você na verdade não tem o controle do que está acontecendo lá na frente. Quando eu estava aprendendo a dirigir, meu pai falava assim para mim: meu filho, você tem que dirigir por você e pelos outros. Mas só que isso não traduz exatamente a realidade, porque eu tenho controle sobre o carro, sobre o veículo que eu estou dirigindo, mas eu não tenho controle sobre o outro que está fazendo. E hoje a gente vê tanta imprudência, a gente dirigindo, falando ao telefone, você não tem como controlar aquilo, você não tem como ter as regras daquela situação. Então a falta de controle, isso no engarrafamento já é o suficiente. Estudos apontam que um engarrafamento aumenta 3 vezes a chance de uma pessoa ter um ataque cardíaco. Não na previsibilidade apenas, mas na previsibilidade, mas por conta do estresse. A ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. Então, à medida que você vai perdendo o controle, a sua ansiedade vai aumentando, ela vai crescendo. Então, à medida que você perde o controle, a sua ansiedade aumenta. E essa certeza, ela é uma falsa, é um impostor cruel, é uma mentira. Porque uma pessoa pode acumular milhões de dólares, irmãos. Isso, eu estou falando sobre a soberania de Deus com você, como que Deus governa todas as coisas. Uma pessoa pode juntar um dinheiro a vida toda, mas chega uma recessão e aquela pessoa perde todo o dinheiro que ela juntou. Quem, talvez nem todos nós aqui lembrem, mas muito se fala da era pobre, que muitas pessoas tinham dinheiro, foram dormir milionárias, mas acordaram pobres, sem nada, porque elas não têm o controle de tudo. E ainda assim pode perdê-las. Um fanático por coisas saudáveis pode comer apenas coisas saudáveis, verduras, legumes, e ainda assim pode lutar contra um câncer.
essa pessoa que tem uma vida saudável, que come só alimentos saudáveis, ainda assim ela pode lutar contra um câncer. Um eremita, uma pessoa que vive afastado de todo mundo, que não tem contato com ninguém, mesmo assim, essa pessoa ainda pode ter insônia. Queremos a certeza, mas a única certeza que nós temos é a falta da certeza. Nós queremos ter certeza, nós queremos ter convicção, mas a única certeza que nós temos é que não a temos. É por isso que as pessoas estão mais estressadas nos dias de hoje. É por isso que as pessoas estão irritadíssimas hoje, porque quanto mais elas perdem o controle das coisas, mais elas ficam estressadas. Sabe por que você vê muitas pessoas estressadas, irmãos? São aquelas que são obcecadas pelo controle. O nível de estresse é medido pelo nível de controle que uma pessoa gosta de ter. Fracassam naquilo que mais buscam. Quanto mais tentam controlar o mundo, mais percebem que não podem controlar. Nós podemos assumir o controle. Não podemos, assumir o controle, porque não cabe a nós esta tarefa. Sabe por quê? Esta tarefa é de Deus. Não podemos querer tomar aquilo que é de Deus. É por isso que nós estamos sofrendo. É por isso que existem muitas pessoas angustiadas, porque elas querem fazer aquilo que Deus tem que fazer. E a verdade é que aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não irá fazer. Então somente aquilo que Deus tem que fazer, você não vai conseguir fazer. Isso está relacionado à soberania, isso está relacionado ao controle de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu desde a fundação, desde a criação do mundo. Então o que eu faço? Talvez vocês estejam se perguntando: pastor, eu sou essa pessoa muito ansiosa, eu sou essa pessoa que gosta de ter o controle das coisas, eu gosto de ter a certeza de tudo, eu gosto de ter tudo, pastor, sou eu essa pessoa. É por isso que eu estou sofrendo, é por isso que eu estou vendo que eu estou ansiosa. Eu estou ansioso porque eu gosto de controlar, porque eu gosto de estar à frente das coisas, mas eu já vi então que não adianta, porque isso está nas mãos de Deus. O que eu devo fazer? A Bíblia tem uma ideia melhor para você. A Bíblia, Deus sempre tem uma solução melhor para nós. Deus sempre tem um caminho melhor para nós. O próprio Isaías diz que os pensamentos de Deus não são semelhantes aos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são semelhantes aos nossos caminhos. Então a Bíblia tem uma ideia melhor. Em vez de você buscar o controle total, sabe o que a Bíblia aconselha você a fazer? Renunciar a ele. Joga a toalha. Reconhece que você não tem como lutar, que você não tem como vencer essa luta, porque você está lutando contra Deus, contra o Criador de todas as coisas. O controle da sua vida, irmãos, está na mão de Deus. É Deus quem te guarda, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te faz deitar, é Deus quem te faz levantar, é Deus quem te protege, é Deus quem te dá saúde, é Deus quem te abençoa, irmãos. Isso é um fato, isso é uma verdade. Se não é isso que nós estamos vivendo durante esses dias, se não é o Senhor nos guardando, se não é Deus nos protegendo, se não é o Senhor nos livrando de tudo que temos vivido, irmãos, qual de nós mereceríamos estar aqui se não fosse o favor de Deus sobre a nossa vida? Se não fosse o controle de Deus sobre a nossa vida? O que devemos fazer então? É jogar a toalha. Se fosse uma luta, bater 3 vezes no chão. Ou se Deus estivesse armado, você levantar as mãos para o alto e dizer: eu estou rendido.
eu me rendo. Eu não quero ter mais o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho que eu devo andar. Você não pode dirigir o mundo. Você não pode controlar as coisas que estão à sua volta. Mas você pode confiar que Deus pode fazer. Você não pode governar, você não pode controlar, mas você pode confiar e acreditar que Deus pode e sabe fazer, e Ele faz do melhor jeito. Você pode não dirigir o mundo, mas você pode confiar que Deus vai fazer isso. Mas então, como que eu devo viver então, pastor? Como que eu devo fazer para me libertar disso? Para eu poder abrir mão disso? Vamos ver como Paulo, Filipenses 4, viveu e venceu as ansiedades, as lutas que ele tinha. Nós muito aprendemos com o apóstolo Paulo, irmãos. Filipenses 4. Filipenses 4. Gostoso ouvir o barulho das folhinhas, né? Tirando as poeiras, conhecendo texto que antes não conhecia. Tem Filipenses na Bíblia? Tem. Filipenses 4. Olha que, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, irmãos, antes da gente ler, eu preciso falar para você que ele estava preso no final do seu ministério, depois de ter sido apanhado pelo menos 5 vezes, com 39 chibatadas, na ponta do chicote, osso. Quem escreve isso aqui é alguém que estava sofrendo, alguém que tinha sofrido, alguém que tinha passado lutas, alguém que tinha passado dificuldades. Não alguém que estava na beirada da praia, não alguém que não tinha bagagem, que não tinha propriedade para falar disso, não. O apóstolo Paulo tinha experiência, tinha vivência, tinha autoridade para poder falar as suas palavras quando ele escreveu essa carta aqui a este povo. Olha o que ele diz: alegrai-vos sempre no... A sua alegria precisa estar em quem, irmãos? É no Senhor. A sua confiança precisa estar em quem? No Senhor. É por isso que quem está no Senhor, não importa se está chovendo, não importa se está frio, se está calor, se está de dia, se está de noite, porque a sua alegria está sempre no Senhor. E ele é redundante em dizer: outra vez vos digo, alegrai-vos. Lembrando que eu disse para você, alguém que tinha sofrido, alguém que estava na prisão, sofrendo lutas, dificuldades, tinha sofrido naufrágio. Ele estava orientando aquele povo a fazer o quê? Se alegrar. Em quem? No Senhor. A nossa alegria, irmãos, precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque já foi mais do que comprovado, irmãos, que a gente confiou em instituições, nós confiamos em homens, nós confiamos em pessoas que nos representariam, e pessoas só nos decepcionaram. Nada mais é a prova disso, de que essas pessoas estão demonstrando, Deus está mostrando em quem nós devemos confiar, aonde nós devemos nos apoiar, aonde nós devemos depositar a nossa confiança. Se não for no Senhor, irmãos, é como construir uma casa na areia, que vem o vendaval e leva tudo, mas
Que isso, pastor, você está desanimando. Não, eu não estou desanimando, eu estou falando a verdade para você. Há umas 2 semanas atrás eu preguei sobre o que Jesus disse, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É essa palavra que nós temos que confiar, que as aflições virão, mas que nós a venceremos. Então, a paz ela é possível alcançar, não com todos os problemas solucionados. Isso não vai acontecer. Mas sabe por que você vai ter paz? Por causa da presença de um Deus soberano, de um Deus que controla tudo, de um Deus que está no controle de todas as coisas. A sua paz, a sua alegria, a sua satisfação, o seu descanso está no Senhor. Não em homens, não em instituição, não na igreja. A sua paz está em Deus. Isso está mais do que provado, irmãos. Há um tempo atrás, no começo da pandemia, se a nossa paz estivesse na igreja, o que seria de nós quando fechou a igreja? Mas graças a Deus que nós já vimos sido orientados a um Deus, assim que nós servimos a um Deus, independente de um templo, nós podemos adorar Deus na nossa casa. Se fecharem as igrejas, irmãos, você continua adorando o Senhor, porque Deus não habita mais só, não habita apenas aqui, Deus habita na sua casa também. Eu vou dizer melhor para você: Deus habita em você. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Irmãos, você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus. Então a paz está ao nosso alcance, não por falta de problemas, mas por causa da presença de um Deus soberano, de um Deus que controla tudo. Então, o que nós precisamos fazer? Se alegrar na soberania de Deus. E vamos aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo, irmãos. Ele estava preso. Vamos ver em Filipenses 1, do 12 ao 13. O apóstolo Paulo tem autoridade para nos ensinar, irmãos. Foi alguém que foi escolhido, foi chamado por Deus e sofreu na sua própria carne e venceu. Então vamos alegrar na soberania de Deus, como Paulo fez. Paulo estava preso, Filipenses 1, 12 ao 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que ele está falando? Desenvolvei a vossa salvação. E nós não podemos perder, irmãos, a nossa salvação. É o direito de morar no céu. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a esse povo: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo também, ele combateu a rivalidade, a inveja, e mesmo assim ele permanecia alegre. Olha o versículo de número 15 do mesmo capítulo. Eu li com vocês errado, né, irmãos? Agora que eu estou vendo aqui, vocês me perdoam. Filipenses 1,12, quando o apóstolo Paulo estava preso, mas esse também fala. Eu li a outra referência, Filipenses 1,12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o que ele está escrevendo: que as lutas, que as dificuldades que ele passou, mesmo estando preso, isso contribuiu para o crescimento, para o avanço, para o progresso do Evangelho. Aí nós entendemos que o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Romanos:
E ele falou assim no início da sua mensagem: vocês acham que vocês sofrem? Que vocês estão passando por lutas? Ele começou a mostrar tudo que Paulo passou. Eu falei: Senhor, eu não estou passando nada, eu não estou sofrendo nada em vista do que Paulo passou. Você acha que as coisas são difíceis para você? Olha para a pessoa que está à sua volta, converse com alguém no seu trabalho, converse com alguém na sua rua, você vai ver que não está tão ruim para você. Deus tem sido bondoso com você, Deus tem sido gracioso com você. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Então, mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo se curando de tudo aquilo que ele sofreu, ele diz assim, olha que versículo lindo, irmãos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Alguém que estava preso, alguém que estava passando por dificuldade, era capaz de se alegrar naquele momento que ele estava passando. Sabe por quê? Ele tinha certeza que aquele sofrimento era momentâneo, aquele sofrimento era passageiro, porque o mesmo apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que você esteja passando hoje pode te afastar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele combate a inveja, irmãos, e a rivalidade. O versículo de número 15 de Filipenses 1. Olha só, irmãos, as pessoas estavam pregando, olha, e alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, ou até mesmo por porfia, e outros, porém, na fase de boa vontade. Existem pessoas que querem pregar, querem falar de Deus por inveja, por contenda, e outros de boa vontade. E existem outros ainda, mais abaixo, que estavam pregando por outros motivos, por outras razões. Observe comigo o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, que por verdade, também como isto me regozijo, sempre me regozijarei. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, aos problemas que aqueles irmãos estavam vivendo, Paulo assim: eu estou feliz porque Cristo está sendo pregado, porque o reino de Deus tem avançado, o que eu vivi, o que eu passei, está servindo de experiência para as outras pessoas. E Paulo estava firme na sua decisão. E ele estava firme lá na prisão. E foi o versículo que eu li antes com você. Eu acabei trocando o versículo, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua. Quem é que cuida de você, irmãos? Olha só, versículo 13. Porque Deus, não são as instituições, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que tem cuidado de você, irmãos? É Deus. Quem tem governado a tua vida é Deus. Quando você levanta, sai do trabalho, nada te acontece, não é que você simplesmente amanheceu, não, e nada te aconteceu, foi Deus quem te guardou, é Deus quem tem sustentado você, é Deus quem tem te protegido. Firme a sua alma com a soberania de Deus. E a gente começa a caminhar para o final dessa mensagem. Eu quero que você faça uma aliança, a sua alma com a soberania de Deus, porque Ele é quem reina de
supremo em cada detalhe da nossa vida. Provérbios 21:30. Eu preciso mostrar esses versículos para vocês. Provérbios 21:30. É Deus quem reina, irmãos, em cada detalhe. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, não há inteligência, nem mesmo conselho que possa se voltar contra Deus. É Deus quem faz tudo. É Deus quem governa tudo. Vamos, Hebreus, irmãos, 1:3. Eu vou mostrar para você que é Deus quem está no controle de todas as coisas, irmãos. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Feita a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é que sustenta todas as coisas? Quem é por todas as coisas? É Deus. Talvez alguém pergunte: será que Deus sabia do coronavírus? Acho que Deus também foi pego de surpresa com essa pandemia aí. Não, irmãos, Deus tem o controle de tudo. Vamos lembrar do versículo? Daniel 4:35. Todos os moradores da terra, por ele, reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem pode deter a mão de Deus, irmãos? O mesmo Isaías escreve: agindo Deus, quem impedirá? Deus tem o controle de tudo, irmãos. Esse é o seu Deus. Vamos ver mais um texto de Isaías 7:8. Esse aqui eu achei muito interessante, irmãos. Isaías 8:7. Olha como que Deus tem controle de todas as coisas. Não, esse texto. Eu anotei errado aqui. Mas fala aqui no texto, irmãos, que Deus, através de um assovio, Ele faz as moscas voltar do Egito. Através de um assovio, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, para a gente poder começar a concluir essa mensagem, a resposta de Deus para os tempos difíceis sempre foi a mesma. E a gente volta lá para Isaías 6 agora. A resposta de Deus para os tempos difíceis sempre foi a mesma: que o trono de Deus sempre está ocupado. O rei Uzias, Isaías 6, que nós lemos, Isaías ficou preocupado. Lá no versículo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Isaías estava preocupado, porque Uzias tinha feito um bom governo até um determinado
Olha só, quem foi o rei Uzias? Em 2 Reis também fala sobre essa história, mas lá chama Uzias de um outro nome, mas é o mesmo rei. Olha quem foi Uzias, irmãos. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Olha o que ele fez: ele edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. E o que ele fez? Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Deus prosperou Uzias, Deus abençoou Uzias. Ele saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade e Jabané e Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus. Vendo que a gente não consegue vencer nada sozinho, Deus ajudou Uzias, irmãos. Deus tinha guardado, Deus tinha protegido Uzias contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo se fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Masaías, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis. Então Uzias, Deus abençoou ele, venceu, conquistou, deu homens habilidosos na guerra, faziam armas, abençoou a agricultura, cavou poços. Deus o abençoou poderosamente. Mas ele começou muito bem, mas ele não terminou muito bem. Começar bem, nós sempre temos a tendência a começar bem, mas às vezes, quando está chegando no fim, que as coisas começam a desandar. Meu pai sempre falava assim para mim: Tiago, o importante não é saber chegar, o importante é saber sair. Deixe sempre portas abertas, não feche portas. E a Bíblia vai dizer que o final das coisas é melhor do que o começo. E como que Uzias terminou? No versículo 16: mas havendo se fortificado, o que ele fez? Se exaltou, se orgulhou, achou que era ele que vencia, achou que era ele que fazia as coisas. O seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no incenso, no templo, para fazer o quê? Para queimar incenso, no altar do incenso. Tinha pessoas separadas para aquilo. Ele quis fazer aquilo que não era para ele fazer. Todas as vezes que você quer fazer algo que não é para você fazer, as coisas não erram. Faça aquilo que você tem que fazer. Faça a sua parte. Faça aquilo que foi determinado para você fazer. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, homens comprometidos. E o que eles fizeram? Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Homens cheios de autoridade, profetas, sacerdotes que não tinham medo de denunciar o erro. Eles falam: Uzias, você está errado, mesmo ele sendo rei. Você não deveria fazer isso, nós estamos aqui para fazer isso. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério, saem do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignado
Pois contra os sacerdotes, na mesma hora, irmãos, saiu uma lepra nele, na sua testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote, as abelhas e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e esse que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram para fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então Isaías ficou com medo. Um rei que tinha feito coisas muito boas pelo seu povo. Era um tempo de bonança, era um tempo de alegria, era um tempo que as coisas estavam dando certo. Isaías ficou preocupado. Talvez como você esteja nesse tempo preocupado, o que vai ser da sua vida agora, em diante, o que você vai fazer, como vão ser as coisas. Mas eu quero te dizer, Uzias perdeu o seu trono, mas Deus está no trono ainda, irmãos. Deus continua sendo Deus, nada abala Deus, nada faz com que Deus se abale, irmãos. Deus continua sendo Deus. Aquele espaço ficou vazio, mas o trono de Deus estava preenchido e continuará preenchido, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o que fez Isaías ficar com medo? Porque ele não conhecia Deus. Às vezes a falta de conhecimento de Deus nos traz medo. A falta de saber quem é Deus nos deixa balançados. Mas quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, você não tem o que vai te acontecer. E sabe o que Deus fez com Isaías? Não deu respostas para ele. Sabe como Deus acalmou o medo de Isaías? Não foi tirando o problema, não foi colocando outro rei no lugar. Não, Isaías, fique tranquilo, eu vou levantar outro igual Uzias, ou até mesmo melhor do que Uzias. Fique tranquilo, o outro que vai entrar no lugar dele vai fazer coisas maiores do que ele. Não, sabe o que Deus fez para ele? Para Isaías? Revelou o seu poder e a sua presença. Vamos ver isso? E a gente começa agora a concluir. Isaías 6. Então, na morte do rei Uzias, eu vi. Então, Isaías estava com medo. Deus começou a mostrar para ele o poder dele. Você vai começar a ver o poder de Deus na sua vida, irmãos, e você vai parar de temer. Você vai confiar nele. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uzias morreu, mas Deus continua sendo Deus. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu quero dizer para você esta noite: Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Santo dos Santos, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser louvado, aquele que merece toda a honra, aquele que merece todo o louvor. Esse é o seu Deus, um Deus vivo. As faces do limiar se removeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse assim: ai de mim. Ele está
também viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Agora Isaías passou por uma transformação. Não precisa levantar mais ninguém, não precisa chamar mais ninguém. Eis aqui, eis-me aqui, Senhor. Mas por que ele fez isso? Porque ele passou a conhecer a Deus. O que você precisa nesses dias? Conhecer a Deus. O que você precisa durante esses dias? Saber exatamente quem é Deus. Não apenas o Deus do irmão, não apenas o Deus do Edson, o Deus do Alex, da Laura, não. Vocês não, o meu Deus. Quando Jó estava passando por toda aquela dificuldade, e quando ele estava orando, Deus não respondeu ele em momento algum. Só a partir do capítulo 38 de Jó, que Deus começa a mostrar as maravilhas que ele fez. Jó, onde você estava? Quando eu criei o mar, você estendeu um cordel sobre o mar? Onde você estava quando o jumento nasceu? É você que cuidava dele? Jó, sou eu quem cuido de tudo. Sou eu quem governo tudo. Sou eu quem estou no controle de tudo. Queridos, saia daqui esta noite, certo de que Deus tem o controle de tudo. É Deus quem faz deitar a sepultura. É Deus quem faz levantar da sepultura. É Deus quem nos dá o fôlego de vida. É Deus que te guarda, irmãos. Se o Senhor não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Eu quero concluir essa mensagem. Eu ia tentar falar da minha cabeça, mas eu quero ler aqui uma historinha que eu achei muito interessante, num livro que eu estou lendo. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. A falta de intimidade, a falta de conhecer a Deus traz para nós medo, desconfiança, ansiedade, traz tudo isso. Mas quando você conhece quem é o seu Pai, você não fica com medo de nada. Suponha que seu pai seja um cirurgião ortopédico mais importante do mundo. Preste atenção. Pessoas vêm de países distantes para se tratarem com ele. Regularmente ele substitui articulações comprometidas por articulações boas. Com a mesma confiança com que o mecânico troca velas de um carro, seu pai remove e substitui quadris, joelhos e ombros. Seu pai é o melhor cirurgião ortopédico. Aos 10 anos de idade, você, um pouco jovem para compreender as realizações de um renomado cirurgião, mas você não é jovem demais para tropeçar e torcer o seu tornozelo. Você rola, se contorce no chão e grita por ajuda. Faltam algumas semanas para a primeira dança na escola. Agora não é hora de muletas. Não há tempo para mancar. Você precisa de um tornozelo bom, e o seu é qualquer coisa menos isso. Seu pai entra na sala ainda com um avental cirúrgico, tira o sapato e a meia que você está usando, examina a lesão. Você geme quando vê o calombo do tamanho da bola de um tênis. A ansiedade da adolescência entra em cena. Aí você começa a falar assim: pai, eu nunca mais vou andar? Aí o seu pai diz assim para você, o cirurgião ortopédico, o mais competente: vai sim. E você continua dizendo: ninguém pode me ajudar. E o seu pai diz assim para você: eu posso te ajudar. Ninguém sabe o que fazer. O seu pai diz para você: eu sei o que fazer. Não, você não sabe. Você continua dizendo para o seu pai. Seu pai levanta a cabeça e lhe dirige uma pergunta: você sabe o que eu faço para ganhar a vida? Na verdade você não sabe. Você sabe que ele vai ao hospital todos os dias, sabe que as pessoas o chamam de médico,
sua mãe eu acho inteligente, mas você realmente não sabe o que o seu pai faz. Então ele diz: coloca um saco de gelo em seu tornozelo, é hora de você descobrir. No dia seguinte ele está no estacionamento da escola, te esperando, você depois da aula. E ele te convida: entra aí meu filho, eu vou te mostrar o que eu faço. Seu pai te leva para o consultório dele no hospital, ele mostra na parede a constelação de diplomas, todos aqueles diplomas que ele construiu, e prêmio que inclui distinto, respeitável, e ele entrega um manual de cirurgia ortopédica que leva o nome dele. Ele escreveu um livro sobre cirurgia ortopédica e o filho não sabia disso. E o filho pergunta: foi você que escreveu? E o pai disse: sim, foi. E o celular do pai toca. Após o telefonema, ele anuncia: vamos para o centro cirúrgico. E ele faz uma asepsia, ele se lava e segue de amuletas para a sala de cirurgia. Durante os minutos seguintes, você tem uma visão privilegiada de um procedimento em que ele constrói o tornozelo. Ele é o médico-chefe da sala de cirurgia. Ele nunca hesita, nem pede conselhos. Simplesmente faz o que tem que se fazer. Uma das enfermeiras chega para o filho e diz assim: seu pai é o melhor. Enquanto vocês dois vão para casa, você olha para o seu pai, você o vê por uma nova perspectiva. Agora ele não sabia da grandiosidade do pai dele, mas agora ele sabe exatamente quem é o pai dele. Se ele pode realizar cirurgias ortopédicas, é provável que possa cuidar de um tornozelo inchado. Então você pergunta: você acha que vou me recuperar da dança? E ele responde: sim, vai. Dessa vez você acredita, e sua ansiedade diminui à medida que você passa a conhecer mais o seu pai. O que nos falta, irmãos, é conhecer o nosso pai. Seu pai é o médico dos médicos. Seu pai é aquele que faz toda a cirurgia. Seu pai é aquele que abre todas as portas. Seu pai é aquele que te protege. Seu pai é aquele que te pega pelo colo e te bota para dormir. Seu pai é aquele que te ama. Seu pai é aquele que deu seu único filho para morrer para que você tenha vida. Confie na soberania de Deus. O que você precisa nesses dias é conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar, não apenas como esse menino conhecia o seu pai. Esse menino imaginava que ele chegava no mental, mas não sabia exatamente quem era o seu pai. Você precisa saber quem é o seu Deus. Deus precisa ser o seu Deus, não o Deus do povo de Israel, não apenas o Deus de Isaac, não apenas o Deus de Jacó. Deus precisa ser o seu Deus. Fique de pé. Que você saia daqui hoje disponível para um relacionamento com Deus. Que você saia daqui hoje aberto, confiando que vai fazer como o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que você vê hoje de Deus, irmãos, é apenas a ponta do iceberg. Deus é muito mais do que você imagina. Deus é muito mais do que você vê. Deus é muito mais do que você pensa. Deus é muito mais do que você acredita. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem reservado para você. Você tem noção do que é isso? Você pensa em uma coisa grande, mas Deus pensa em muito mais para você. Mas isso só vai aumentar, isso só vai ser descoberto à medida que você se aproximar dele, à medida que você conhecê-lo. Senhor Jesus, não temos dúvida que é o Senhor quem controla o mundo. Nós não temos dúvida
que é o Senhor quem governa todas as coisas, porque o Senhor criou tudo, o Senhor formou tudo. Pai, que esses dias sejam um dia de estreitamento, de relacionamento contigo, que nós possamos nos aproximar de Ti, que nós possamos conhecer o Senhor como Tu és, não apenas um Deus que sara, não apenas um Deus que cura, mas que nós possamos conhecer o Senhor como um Pai, como alguém próximo, como alguém íntimo, que nós vamos Te conhecer exatamente como Tu és, Senhor. Nós queremos Te conhecer, ó Pai. Queremos Te conhecer, ó Senhor. E nós possamos dizer exatamente como Jó disse: antes Te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos Te veem. O mesmo Isaías também ficou com medo de morrer, porque ele também viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que nós possamos Te ver, Senhor, nesses dias. Que nós possamos Te encontrar nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pais queridos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém? Amém? Amém. Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor. Os dois horários, 17 e às 19 horas. Escolha um dos horários. Aliás, escolha não, como nós estamos fazendo. Os de mais idade vêm ao primeiro culto, os de menos no 19, nos horários das 19 horas. Então nós esperamos que seja uma bênção, que você tenha uma semana de vitória. Quero agradecer a presença de todos os visitantes. Que Deus abençoe a sua vida e volte sempre a esta casa, que é a casa de oração. Você que estava inscrito para o nosso treinamento de líderes, porque é muito importante o treinamento. Fico feliz que vocês tenham ficado tristes que ontem nós não pudemos prosseguir com o curso, porque tem muitas coisas que não dependem de nós e o espaço estava sem condição de fazer o curso, o treinamento, estava inseguro e também não havíamos terminado as obras. Por isso decidimos adiar. Então anote na sua agenda 21, 22 e 23, uma sexta-noite, um sábado o dia inteiro e um domingo pela manhã. Eu vou estar treinando líderes, falando para líderes. É o que o Espírito Santo me falou durante todo esse mês de abril. Ele quer que eu volte ao treinamento, que eu treine vocês, que eu prepare vocês para uma missão que se segue. Então há um período que nós funcionamos de uma maneira, há um período que Deus nos leva a treinar. E o treinamento é diferente de apenas ensinar, é um treinamento. Então, nós temos muitos líderes no mundo, líderes políticos, líderes do governo, líderes de igreja, mas não líderes treinados. A gente precisa treinar líderes. Eu sou um líder que fui treinado para ser um líder. Você é um líder, mas sem treinamento você não vai fluir. E uma das coisas mais importantes que eu quero trabalhar com você nesse curso é: enquanto não tiver um quebrantamento, uma quebra da sua carne, o Espírito não pode produzir fruto. Enquanto você estiver cheio de você mesmo, você não terá o Espírito. É como se tivesse uma luz, só que abafada. E quando a gente começa a quebrar a casca, e nós chamamos isso de carne, ou planos da alma, as coisas do Espírito começam a sobressair. Por isso você não tem tido resultado. Por isso você não tem conseguido ficar feliz e satisfeito com o que você tem produzido, como pai, como mãe, como filho, no trabalho, financeiramente.
E essa mensagem sobre a ansiedade que o pastor pregou vem bem a calhar nesse tempo onde as pessoas estão meio como que desgovernadas. Mas Deus quer governar. Deus quer liderar a sua vida. Confia nele. Ele está no controle. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu agradeço ao Senhor por esses dias ausentes de redes sociais, noticiários e coisas semelhantes para ouvir a tua voz. E o teu Espírito tem falado ao meu coração coisas para mim mesmo e tem me dado uma direção para eles. E eu te peço, me ajude a te obedecer, a aplicar, mesmo com as dificuldades, aquilo que o Senhor quer. Abençoa desde já o treinamento que nós teremos no dia 21 a 23. Abençoa, Senhor, cada um que veio aqui essa noite nesse culto, que eles levem lembranças, mensagens e palavras edificadoras para os seus corações. Que o culto termine aqui, mas que possa continuar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, no dia da Santa Ceia. Que o nosso culto seja constante, que a nossa vontade e busca pela presença de Deus seja sempre. Que no nome de Jesus, a nossa preocupação seja em primeiro agradar ao Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão apresentadas. Ensina-nos a andar de acordo com a tua santa vontade. E desde já eu te peço, quebra a nossa alma, para que o teu Espírito possa fazer sair a luz. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda de Jesus em glória. Não só hoje, para sempre, digamos todos.